Quando se fala em Botafogo hoje em dia, muitos brasileiros pensam imediatamente em um dos mais tradicionais clubes de futebol do país, que revelou tantos craques para a seleção brasileira e ganhou tantos títulos. Mas o que poucos conhecem é a origem desse nome, que vem diretamente do século XVI, com o famoso e imponente galeão português, que era o terror dos mares e o mais bem armado navio de todo o mundo. Mas, como um navio tão poderoso foi usado por Portugal? Ele chegou a se envolver em alguma batalha? Por que tinha esse nome? E, acima de tudo, como um navio tão grande e imponente inspirou um clube de futebol do outro lado do Atlântico? Tudo isso vamos responder no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A história do galeão Botafogo começa nos estaleiros portugueses em 1534. O galeão São João Batista, construído no estaleiro de Lisboa, era uma monstruosidade colossal para os padrões de sua época. Pesando mais de 1.000 toneladas, ele teria, de acordo com as crônicas da época, 366 bocas de canhão, podendo praticamente disparar em todas as direções. Navios de madeira pesarem mais de 1 tonelada na época era algo praticamente inédito. Para se ter uma noção, a caravela Nina, por exemplo, que atravessou o Atlântico e descobriu o Novo Mundo com Cristóvão Colombo, pesava cerca de 60 toneladas. Assim, o galeão português pesava quase 17 vezes esse navio. Já navios voltados para a guerra, como o Mary Rose, nau capitânia lançada pela Inglaterra no mesmo período, pesava cerca de 500 toneladas. Assim, o Botafogo português pesava sozinho o equivalente a 2 nau-capitânias inglesas. Isso mostra o poder bélico português. Um navio sozinho impunha respeito e medo com um poder de fogo avassalador e era capaz de botar fogo em qualquer cidade ou qualquer outra embarcação que se aproximasse. Justamente por isso, era chamado Botafogo. O Botafogo era uma autêntica fortaleza flutuante, um navio eminentemente militar, desenhado especificamente para destruir. Tanto que o navio possuía, além de todo o seu poder de fogo, um grande esporão que era usado para literalmente destroçar qualquer navio que entrasse em sua frente. Além disso, o galeão levava um absurdo número de canhões, com 366 bocas. Se formos comparar, por exemplo, o Botafogo com navios mais modernos do século XIX ou XVIII, vemos que a maioria deles não passava de 90 bocas de canhão, mesmo com a tonelagem maior que o Botafogo. Mas esse número de canhões do galeão pode se explicar pelo fato do navio ser equipado com canhões de curta, média e longa distância. Possuía, assim, desde grandes canhões de bronze até pequenos canhões para tiros curtos. Desse modo, o Botafogo poderia disparar em literalmente todas as direções e era implacável com canhões de longa distância, sendo capaz de cuspir fogo em todos os ângulos. E justamente por conta do tamanho poder de fogo sem comparação no século XVI, que o imperador Carlos V chamou o rei de Portugal para ajudá-lo na conquista de Túnez, no norte da África, e, inclusive, pediu em sua carta expressamente a presença do galeão Botafogo na expedição. A cidade de Túnez era um porto pirata no Mediterrâneo, sendo usado como uma base por Barba Ruiva para assaltos a navios cristãos naquele mar. E, para piorar, se colocava a serviço do Império Otomano, que cada dia crescia mais na região. Assim, para barrar o avanço otomano, Carlos V pede a participação de Portugal e nominalmente do galeão Botafogo na expedição a Túnez. E o Botafogo, de fato, teria um papel decisivo naquela batalha. De acordo com muitos cronistas da época, a localidade de La Goleta, onde ficava a fortificação pirata, era cercada por grossas correntes que impediam completamente a entrada de qualquer navio. O Botafogo
tentou quebrar a corrente com seu esporão, mas não conseguiu. Mas, após o infante Dom Luís dar uma grande volta e aproveitar a força dos ventos, o esporão do Botafogo quebra as correntes, sendo seguido o navio por uma grandiosa frota cristã no ataque à Lagoleta. E o galeão, com seu enorme poder de fogo, destroçava as fortificações piratas em um embate feroz e aterrador, com a vitória da armada sendo garantida ao final. Isso é possível ver até mesmo por meio das pinturas da época. Ao passo que as galés soltam fumaça, o Botafogo, em sua plena atividade, soltava balas em um ritmo tão frenético que ele mesmo parecia estar pegando fogo toda vez que deslanchava um ataque. E assim, o Botafogo virou um navio lendário. O galeão foi utilizado para salvaguardar algumas cidades portuguesas no norte da África, e sua mera presença já inspirava temor e medo. Ainda hoje, em alguns lugares da China, perto de Macau, existe uma lenda velha sobre o poderoso navio Botafogo, de que ele voltará do fundo do mar para vingar os comerciantes portugueses assassinados. A lenda surgiu quando os portugueses derrotaram os piratas Signe, que eram inimigos do imperador chinês, e, como recompensa, o imperador os permitiu que ocupassem Macau. No entanto, após muitos anos de serviço, em 1551, a nau São João Batista precisou ser retirada de serviço. Assim, a embarcação foi levada ao Brasil, onde foi descomissionada e desmanchada, e muitos de seus armamentos foram reaproveitados para serem usados na defesa de cidades como Salvador. Mas, por mais que o destino final do Botafogo tenha sido desmanche no Nordeste, ele seria imortalizado mesmo no Sudeste do Brasil, mais propriamente na cidade do Rio de Janeiro. Muitos dos comandantes e tripulantes do galeão se orgulhavam imensamente de seus anos de serviço no navio. Servir como artilheiro no navio era uma grande honra, um sinônimo de valentia e demonstração de superioridade naval. E no caso de João Pereira de Souza, um nobre português que foi artilheiro no navio Botafogo, esse tinha tanto orgulho de seus anos de serviço que incorporou o apelido de Botafogo. E o laço desse nobre com o Rio de Janeiro se deu na ajuda que ele prestou às tropas de Estácio de Sá na época da expulsão da França Antártica. João, que outrora fazia cuspir fogo dos canhões dos inimigos de Portugal, agora lutava contra outros inimigos de Portugal na lagoa, os matando no fio da espada. E com os portugueses e os índios temiminós expulsando os franceses e tamoios da Baía de Guanabara, o rei de Portugal, em agradecimento, concede sesmarias aos combatentes portugueses e aos índios que lutaram bravamente na batalha. As sesmarias eram uma forma de incentivar a ocupação do território, o que dificultaria invasões estrangeiras. Araribóia, por exemplo, ficou com o território hoje correspondente a Niterói, que protegeria o Rio de Janeiro de qualquer nova invasão. E João Pereira, o capitão Botafogo, ficou com a posse de uma praia, onde se instalou com sua família, dando origem, por fim, ao local que ficou conhecido como Botafogo. E, após a vinda da família real, muitos nobres portugueses passaram a ocupar esse bairro para construir suas casas, passando assim de um local rural a um bairro residencial urbanizado e moderno, um dos principais pontos residenciais da cidade do Rio de Janeiro. E foi por conta do bairro que no final do século XIX se teve a inspiração para criar um clube de regatas e um clube de futebol no bairro de Botafogo, que acabaria assim também herdando o nome do navio. Desse modo, posteriormente é formado o Botafogo Futebol e Regatas, que vai se converter em um dos principais clubes formadores de craques da seleção brasileira, multicampeão no século XX. E aí, vemos um grande paralelo entre o Galeão Botafogo e o Clube do Botafogo. Se antes, o Galeão construiu uma história gloriosa, inspiradora de muito respeito e admiração,
O mesmo se pode dizer do Clube Carioca. Por ambos, passaram os melhores de seu tempo, os melhores jogadores em um e os melhores soldados e tripulantes no outro. Ambos contribuíram imensamente para as suas nações, um fornecendo jogadores que venceram Copas do Mundo e outro vencendo batalhas navais pelo mundo. Se antes os artilheiros sepultavam em outras embarcações os tiros de seus canhões, os artilheiros do Botafogo o fazem com seus gols no fundo da rede. E se o muito tradicional Galeão Botafogo era motivo de orgulho de todo português por suas glórias, no outro lado do Atlântico, o glorioso Botafogo inspira paixões que estão na pele e no coração de milhões de brasileiros, mostrando assim que há mais de 500 anos, Botafogo é um nome repleto de heroísmo, respeito e muita história. E você, conhecia a história do Galeão Botafogo? Imaginava o paralelo com o Rio de Janeiro e com o clube de futebol? Então deixa aqui o seu comentário e sua opinião. Aproveita e já manda também para os seus amigos que amam história e que amam futebol. E também já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui.